Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira e véspera de feriado. Então, gente, vamos fazer esse vídeo aí para vocês curtirem um bom feriado aí. Mas a gente tem assunto porque hoje também é quarta-feira, é super quarta. Hoje tem decisão de juros nos Estados Unidos, tem decisão de juros no Brasil e a gente sabe mais ou menos o que deve acontecer, mas o mais importante é por que vai acontecer o que vai acontecer. Então, ficou até meio redundante aqui, mas logo vocês vão acabar entendendo. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser para explicar como funciona a lógica por trás da decisão dos bancos centrais em aumentar ou reduzir taxa de juros. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem aqui meu canal, se inscreverem, para vocês não perderem nenhum conteúdo aí do que eu tô falando. Sempre de terça a sexta-feira, exceto quando tem feriado, um vídeo novo aí para vocês saberem tudo de economia brasileira, internacionais, assuntos especiais e também para vocês não ficarem mais caindo aí na pegadinha do tio do Zap e saber rebater eles aí quando eles falam alguma besteira. Eu também vou pedir para vocês para me apoiar aqui, quem puder, no meu Apoia-se, que está aqui com o link aqui na descrição do vídeo e também no link aí que vocês podem ver aqui no QR Code aí que está na tela. Só apontar aí vocês conseguem se inscrever. Para vocês ajudarem a manter esse canal em pé, né? A gente faz todo esse conteúdo para vocês e todo mundo que doar acima de R$10 vai ter um brinde exclusivo. Todo mês, agora inicialmente, eu vou gravar uma aula aí para vocês aí com todos os temas básicos de economia, para vocês começarem a aprender economia desde o zero aí e saber qual que é a lógica que está por trás de tudo isso aí que acontece nesse mundão, tá certo? Então vamos pro tema do vídeo de hoje aí, porque hoje é super quarta e vai ter decisão aí tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Vamos falar mais exclusivamente do Brasil, porque eu acho que é mais importante que tem uma certa discussão sobre o que deve acontecer sobre a taxa básica de juros aqui do Brasil, a famosa Selic, esse dia, né? Muita gente acha que ela vai ficar ainda em 14,75, que o Copom vai manter a taxa Selic igual. Tem gente que acha que ela vai subir 0,25, chegando a 15%. Minha opinião é que provavelmente ela vai ficar mantida, até porque os relatórios Focus estão falando aí que a inflação está caindo e que você tem então também uma permissividade, né? Então o próprio sistema financeiro está permitindo que a taxa de juros fique em 14,75. É isso que, por exemplo, está sinalizado aí em todos os relatórios Focus, que a taxa Selic deve acabar em 14,75%. Mas o mais importante para a gente entender é tentar entender a lógica que está por trás disso, porque a gente critica, e é óbvio que tem que ser criticado pra caramba esse negócio, mas vamos tentar entender hoje por que você tem, então, a lógica por trás do controle inflacionário a partir de mudança de taxa de juros e quais são as incongruências disso, quais são as aberrações que está por trás disso, né? Vamos começar falando aí do modelo que o Brasil e quase que o mundo inteiro usa para fazer o controle inflacionário. A gente usa um modelo chamado regime de metas de inflação, que é um modelo que é mais ou menos um megazord de todas as ideias liberais de política monetária dos anos 70, 80 e 80, né? Começa a ser utilizado em 1990 na Nova Zelândia, o Chile, obviamente, que é o país que mais gosta de ficar fazendo aventura neoliberal no mundo, foi o primeiro a adotar em 92, e o Brasil, graças à imposição da FMI em 99, começa a adotar esse modelo e a gente utiliza ele desde então. Ele é uma junção do que os economistas chamados novos clássicos, né, que são os filhos do Friedman, falavam sobre política monetária. Eles tinham uma visão que política monetária não servia para nada, a não ser para controlar a inflação. E os novos keynesianos falavam, não, política monetária até pode fazer um certo estímulo, mas realmente você está certo aí, você tem que fazer que a política monetária seja tem que ter como prioridade controlar a inflação. Então isso aí eles acabam sentando na mesa lá em Washington,
nos anos 80, final dos anos 80, e saiu um documento chamado Consenso de Washington e o Novo Consenso Macroeconômico, né? Então, surge daí essa ideia do regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação ele é baseado em algumas premissas. Primeiro, de que a inflação é sempre um fenômeno de demanda e que existem problemas de custo, só que eles são temporários, eles se ajustam no longo prazo. Por isso que você tem que controlar a inflação sempre olhando a questão da demanda. Então, para isso, você escolhe uma ferramenta. A ferramenta escolhida quase que exclusivamente é a taxa básica de juros. Você escolhe uma meta a ser perseguida, aqui no Brasil é 3%. Você escolhe uma data para que o resultado seja alcançado, né? Geralmente 1 ou 2 anos, aqui no Brasil 1 ano, e a data é sempre o ano calendário, então é sempre do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E você precisa medir as expectativas de mercado a partir de algum instrumento. Aqui no Brasil, fez-se o relatório Focus e é a partir do relatório Focus que se mede a expectativa de mercado. A gente já começa a ver alguns problemas aí em relação à própria formulação do regime de metas de inflação. E além de tudo isso, você utiliza algum modelo econométrico baseado numa coisa chamada regra de Taylor, que fala que a inflação vai ser resultado da taxa de juros e do chamado hiato do produto, ou seja, do quanto que a capacidade produtiva do país existe e quanto que ela está de fato ocorrendo, ou seja, se você está com uma demanda acima da oferta máxima que seu país pode ter, então você tem problemas de demanda, então você tem que resfriar isso. E a partir de todo esse arcabouço, você vai lá e controla a inflação a partir da taxa de juros aqui no Brasil, caso taxa Selic. Eu vou mostrar para vocês agora o mecanismo de transmissão de política monetária que o Banco Central utiliza aí para mostrar qual que é o objetivo dele, né? Então você tem que a taxa de juros, ela vai afetar, ou seja, quando aumenta a taxa de juros, ela afeta as taxas de mercado, ou seja, aquelas taxas de empréstimos de bancos, a taxa de spread bancário e tudo mais, a taxa de juros do cartão rotativo. Ela vai aumentar o preço dos ativos, tanto o preço de ativos financeiros quanto de ativos reais, né? Então, quando aumenta a taxa de juros, os preços dos ativos financeiros ficam mais atrativos em relação aos reais, então as pessoas procuram mais comprar ativos financeiros do que ativos reais. Você tem, então, que também ele afeta as expectativas, ou seja, aumentou a taxa de juros, a expectativa de inflação reduz. A taxa de juros também afeta o crédito, aumentou a taxa de juros, a tendência é que o crédito reduza. E a única ferramenta que você tem que a taxa de juros afeta é a questão dos choques externos, porque ela afeta também a taxa de câmbio. Porque quanto maior a taxa de juros, a tendência é menor taxa de câmbio e reduz os preços externos. Então é o único mecanismo que ela controla de custos. Então, você com tudo isso, aumento da taxa de mercado, melhora do preço dos ativos financeiros, redução das expectativas inflacionárias e redução do crédito, você tem, então, impacto no investimento privado, reduz o investimento privado, reduz o consumo de bens duráveis e reduz as exportações líquidas, ou seja, se exporta menos e importa mais. Isso tudo reduz a demanda agregada e reduz a inflação. Então, essa é a lógica do mecanismo, então, de como se controla isso. A gente pode ver uma série de problemas aqui, né? Primeiro que você só supõe que a inflação é de demanda, ou seja, você não tem problemas de aumento de custos, você não tem problemas de aumento de preço de alimentos, você não tem problema de aumentos de preço de combustíveis. O único aumento que é possível é o aumento de preços internacionais que você atua via taxa de câmbio. Então você já tem esse problema, você não tem nenhum mecanismo para você conseguir controlar outros aumentos de inflação de custo. Por quê? Porque eles acreditam que esses problemas de custos são temporários. Então, eles já mesmo que pressupõem que se aumentar o custo, eu não vou fazer nada porque isso é temporário. Então, aí está o primeiro problema do negócio. Então, aí já está o primeiro grande problema. Segundo grande problema, o regime de metas de inflação, ele só ouve aquilo que ele quer ouvir na hora de fazer as suas expectativas. As expectativas são importantes, elas entram, por exemplo, no cálculo lá da regra de Taylor,
para saber se o que os agentes estão achando, se vai aumentar ou se vai reduzir. Você vê que tem expectativas, inclusive, no mecanismo de transmissão da política monetária. E como se mede expectativa? Porque o mercado financeiro está achando, que é via relatório Focus. Então você tem um peso de opinião organicamente elevado já do que é do mercado financeiro dentro das decisões do Copom. Então já vira um grande problema estrutural em relação a tudo isso. Então você vê aí que o regime de metas de inflação, ele é feito para controlar um tipo específico de inflação, é dado como certo que essa inflação é majoritária, sendo que não é, e ela só ouve um lado, que é o lado do mercado financeiro na hora de fazer sua decisão. Então o grande problema é que o regime de metas de inflação é um mecanismo perfeito para você ajudar a fazer especulação financeira, porque o mercado financeiro ele tem todos os mecanismos possíveis, né? Ele tem um controle pleno das expectativas e consegue fazer com que essas expectativas sirvam ao seu bel prazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, que você tem também que depende muito do que eles acreditam que seja aí a capacidade máxima, né, de oferta da economia. Isso aí tem a ver com o número de desemprego, então já também pressupõe que você vai ter uma taxa de desemprego máxima que a economia pode ter, e você não tem mecanismos nenhum aí de controle de oferta monetária. Aí que está o grande problema. Então você vê que tudo isso que o Banco Central faz tem lógica, a partir do que eu acabei de mostrar para vocês do regime de inflação. Mas o fato desse negócio ter lógica não significa que ele é perfeito, que ele é bom. Aí está o grande problema. Então, em resumo, o que a gente pode colocar aqui é o seguinte: o regime de metas de inflação, ele é uma ferramenta que é feita basicamente para... O regime de metas de inflação vai ser uma ferramenta que vai só ouvir um lado, que é o do capital financeiro, que é do mercado financeiro. Ele vai se basear que toda inflação é um fenômeno de demanda, sendo que a gente está vendo hoje, por exemplo, que a inflação ela é resultado muito mais de problemas de custo de alimento, que está aumentando por questões de problemas climáticos, vai ter custo de combustíveis, a gente tem uma guerra, por exemplo, aí que tem o potencial de aumentar consideravelmente o preço do petróleo, isso deve afetar o custo de combustíveis, e a taxa Selic não pode fazer nada em relação a isso. Então, o máximo que a taxa Selic pode fazer é aumentar a taxa de juros, e com isso você vai lá e reduz a demanda, que já está meio deprimida, ainda está um pouco aquecida, mas ainda está meio deprimida, então ela não vai afetar a fonte, ela vai afetar somente a demanda, porque o pressuposto dela é que toda inflação é de demanda. Então o grande problema do combate inflacionário brasileiro é estrutural, é a forma de que, desde 1999, o Banco Central realiza o controle inflacionário aqui no Brasil. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Divirte-se nesse feriado, bebam com moderação, e a gente volta aí na próxima semana falando de um monte de tema relevante de economia. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!